Tá sim. Então, boa tarde. Hoje é dia 14 de maio de 2020. Nós estamos aqui com o professor César Sanson, que é professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e nós vamos dialogar, né, hoje sobre o mundo do trabalho e um pouco a sua trajetória de pesquisador, né? É uma parceria que nós estamos fazendo com a Sertão Cult para nós divulgarmos e aprofundarmos essa pauta do que é o trabalho, né, dessas relações sociais, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, dentro de uma pandemia, né, de uma crise sanitária, política e econômica. Professor César Sanson, o senhor quer se apresentar rapidamente? Ok, boa tarde, uma satisfação. Então, meu nome é César Sanson, eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e a minha área de ensino prioritária é a Sociologia do Trabalho. Muito bem, mas o César tem esse olhar também, tanto acadêmico, teórico, metodológico, e um olhar voltado para as questões sociais, não é? Questão voltada para os movimentos sociais, e a primeira questão seria um pouco essa: como é que foi o seu envolvimento com essa temática do trabalho, não é? A ponto de eleger essa temática para o mestrado e para o doutorado? Perfeito. Veja, o meu interesse para essa área do mundo do trabalho, ela tem duas dinâmicas, né? O primeiro se deve ao fato de que já há algum tempo eu tenho tido contato permanente com um grupo de trabalhadores, não é? E a segunda dinâmica, simultânea a esse contato com o mundo do trabalho, com trabalhadores, são os estudos, não é? Que eu tenho feito acerca das mudanças do mundo do trabalho. Então, eu diria que essas duas dinâmicas, a observação das lutas operárias, o contato com trabalhadores de diferentes categorias, vinculado ao meu estudo, não é? Vem daí esse meu interesse, não é? Essa minha prioridade que eu tenho dado, né, a esse tema. Eu, particularmente, na história da minha vida, não é? Antes de ser professor acadêmico, eu trabalhei muito tempo em uma organização denominada Pastoral Operária, não é, que acompanhava as lutas operárias, os movimentos sociais, particularmente nos anos 80, que era um período de ascenso das lutas operárias, do movimento sindical brasileiro, das greves, das ações coletivas, e simultaneamente a esse acompanhamento, essa participação nessas lutas operárias, eu também trabalhava em uma instituição que era um centro de pesquisa, o CEPAT, Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores, que se dedicava ao estudo, não é, exatamente dessas mudanças que estavam ocorrendo na sociedade do trabalho. O objetivo aqui era exatamente fazer um link entre o que a gente estudava com o que estava acontecendo na sociedade do trabalho. Daí vem, então, um pouco a minha trajetória, não é? A minha trajetória de interesse pela sociologia do trabalho, pelo mundo do trabalho, ela não tem uma iniciação na academia, ela tem uma iniciação na vida mesmo, social, como eu diria, antes de acadêmico, eu fui, digamos assim, um ativista, né, um militante também da luta social. Posteriormente que, né, eu vou me inclinar mais para a academia. Então, o meu interesse está um pouco, meu interesse ao mundo do trabalho está um pouco vinculado a essas duas dinâmicas, essa dinâmica, né, de ativista social e essa dinâmica posterior de acadêmico, de estudioso desses temas, não é? Fundamentalmente, é isso, o meu interesse. Pronto, o senhor poderia falar um pouco sobre a sua principal pesquisa? A gente sabe que normalmente você tem uma linha mestra, né, que você vai seguindo toda a sua carreira. Até hoje, qual foi a sua principal produção nessa área? Olha, na verdade, eu tenho algumas pesquisas mais específicas de categorias, né? Eu já pesquisei metalúrgicos de montadoras, não é isso?
eu já pesquisei e tenho pesquisado agora no Rio Grande do Norte trabalhadores da indústria têxtil. Eu já fiz pesquisa também com trabalhadores mais da sociedade rural, particularmente do MST. Eu tenho agora iniciado também uma pesquisa que está bastante incipiente um pouco, que é essa de trabalhadores de aplicativos, né? Entretanto, se fosse para me definir assim uma linha mestre, a minha pesquisa, o que eu tenho me interessado mais a fundo e tem me acompanhado desde o início da minha trajetória acadêmica, é a pesquisa mais de tentar entender essas mudanças substanciais que vão ocorrendo na sociedade de trabalho. Então, a minha pesquisa, que eu diria assim, mais macro, não é uma pesquisa mais de caráter teórico, não é isso? Que é estudar as mudanças que ocorrem na sociedade do trabalho e quais são essas inflexões para a vida dos trabalhadores. Então, eu tenho me dedicado muito, ultimamente, a tentar entender melhor esses grandes ciclos históricos, né, de transformações produtivas e como é que isso impacta, não é, a vida social do trabalho, impacta a organização dos operários. Eu tenho feito um estudo que a gente faz muito através da literatura, não é? De entender um pouco quais foram o caráter dessas grandes revoluções produtivas, tomando como referência a primeira grande revolução industrial e agora a última grande revolução que a gente está acompanhando, que é a chamada Revolução 4.0, né? Então, um pouco essa é a minha pesquisa mais macro, do ponto de vista de caráter teórico. Essas outras pesquisas são pesquisas mais pontuais, né? Que na academia você tem um pouco essa dinâmica, às vezes começa a pesquisa, apresenta um projeto e a encerra posteriormente. Agora, do ponto de vista mais teórico, é esse tema que tem me interessado mais, que é tentar compreender essas grandes tendências, né, para onde caminha a sociedade do trabalho, quais são os seus grandes impasses que estão colocados hoje. Então, nesse sentido, como o nosso material é um material didático também, que nós vamos provavelmente utilizar em sala de aula, quando em 2002 o professor iniciou aquela pesquisa, não é, sobre a mutação do trabalho, sobre o pertencimento desse trabalhador na grande engrenagem industrial, o que seria essa mutação do trabalho que nós tanto falamos, né, e tantos autores existem, como podemos compreender, né, o que é essa mutação do trabalho e quem são esses trabalhadores? Perfeito. Olha, a definição talvez mais clara dessa grande mutação, dessa grande transformação, dessa grande metamorfose que está acontecendo no seu trabalho, é o que alguns autores definem como a transição da sociedade fordista para a sociedade pós-fordista. Então, aqui é interessante contextualizar um pouco o que é a sociedade fordista, não é? A sociedade fordista, que tem como referência Ford, né, foi um modelo de organização fabril industrial durante décadas, que tem origem no início do século XX. Essa sociedade fordista, ela configurou a sociedade do trabalho durante muito tempo, não é? Exatamente essa sociedade fordista, que foi um pouco a referência da sociedade do trabalho do século passado, é que está em profunda crise, não é isso? Então, veja, o que é que caracteriza a sociedade fordista? É exatamente a ideia da inclusão operária via o assalariamento. Aqui tem uma questão interessante. A chamada Revolução Industrial, ela vai incorporar os trabalhadores, não é, no sistema de produção e vai os tornar assalariados, não é isso? Então, a chamada sociedade do século XX, século XIX, do século XX, foi uma sociedade do assalariamento, não é isso? E o Fordismo caracteriza bem isso, não é? Essa ideia de que todos e todas se tornam operários, se tornam operárias, né, trabalham e têm o seu rendimento. E, particularmente, se a gente olha um pouco o século XX, a gente vai observar, particularmente na Europa, menos aqui em nossos países, porque a gente tem um capitalismo tardio, a gente vai observar que são sociedades, não é, que atingiram quase o chamado pleno emprego, não é isso? E originaram o chamado estado de bem-estar social. Então, havia uma espécie de pacto, né, a sociedade fordista, associada ao keynesianismo, não é, ela caracteriza isso, um pacto entre o capital, o trabalho e o Estado. O capital entra com
os postos de trabalho, os trabalhadores entram com o seu trabalho e o Estado entra com os serviços públicos. Ora, isso que conforma o chamado welfare state, uma sociedade mais equilibrada, não é? Onde todos têm um emprego, têm um rendimento minimamente satisfatório, tem uma proteção, uma rede de proteção social de direitos, não é? Como o direito às férias, o direito a uma jornada de trabalho limitada, enfim, uma série de ganhos externos ao assalariamento, e o Estado entra com serviços públicos. Ora, essa sociedade fordista, não é? Que foi hegemônica, ela está em profunda crise, e nós estamos passando para o que alguns denominam de sociedade pós-fordista. Veja, essa mudança profunda que está acontecendo na sociedade do trabalho, digamos assim, no declínio da sociedade fordista, ela está associada a dois grandes movimentos, um de ordem econômica e o outro de ordem política. O movimento de ordem econômica de crise do fordismo está associado fundamentalmente a um ataque sem precedentes do capital sobre o trabalho, que se inicia no último quarto do século XX. Ou seja, são as teses, né, neoliberais que vão ter ascensão, que vão ganhar força, e essas teses, não é, do neoliberalismo, elas vão preconizar, não é isso, a retirada do estado da economia, e vão preconizar, então, uma nova dinâmica na relação capital-trabalho. Então, você tem, por um lado, associado a isso, você tem também uma revolução das forças produtivas, não é? É importante dizer que nós já deixamos para trás faz muito tempo a Revolução Industrial, nós já estamos vivendo a chamada quarta Revolução Industrial, não é isso? Mas a partir dos anos 70 do século passado, nós tivemos uma revolução importante, a chamada Terceira Revolução, mais conhecida como Revolução Tecnológica, né, que foi a introdução de novas tecnologias, que, assim, grosso modo, ficaram conhecidas como síntese, como a introdução da internet. Se a gente olha, por exemplo, toda essa chamada sociedade do trabalho dos aplicativos, ela tem essa origem exatamente a partir dos anos 70, dos anos 80, não é? O surgimento do Vale do Silício, toda a introdução dessas novas tecnologias, a chamada Revolução Tecnológica Informacional. Essa revolução, ela mudou radicalmente o processo produtivo, porque anteriormente, né, o processo produtivo fordista era um chamado processo padronizado, grande produção, em massa, serializada, não é isso? Essa revolução, ela tornou as forças produtivas mais flexíveis. É aquilo que Harvey, né, David Harvey estuda, que nós transitamos de um modelo de acumulação padronizado para um modelo de produção flexível, não é mesmo? Então, veja, a fábrica mudou radicalmente a partir do advento dessa revolução tecnológica. Ela muda em que sentido? Exatamente em que a informática, ela possibilita novos processos produtivos que faz com que aumente a produtividade de forma exponencial e poupe mão de obra. Então, aqui você tem uma primeira mudança. E aí, simultaneamente a isso, acontece outra coisa interessante. Na medida em que o capital se reorganiza, as forças, em função dessa evolução das forças produtivas, que faz com que aumente a produtividade e não haja mais necessidade de empregar tanta gente, ela vai reorientar parte do seu lucro para o capital financeiro. Então, aqui tem uma novidade na história do capitalismo mundial, que vai ter uma inflexão direta sobre os trabalhadores. Porque Max Weber, não é, na sua obra Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, ele destaca que havia uma certa ética no capitalismo, não é, histórico, no capitalismo da primeira Revolução Industrial, que o empresário, o capitalista, ele dividia os seus ganhos em três partes. Uma parte ele revertia para os trabalhadores em forma de salário, a segunda parte ele revertia abrindo novas fábricas para ampliar o seu negócio, e a terceira parte era o seu lucro. Ora, o que está acontecendo agora, a partir dessa revolução tecnológica ou informacional dos anos 70, e agora elevada a uma potencialidade maior com a Revolução 4.0? De que o capital, ele emprega menos gente, não é isso? Portanto, ele não precisa distribuir mais parte do seu lucro em salários,
E também ele não precisa abrir novas unidades produtivas, porque a revolução tecnológica aumentou exponencialmente a produtividade. Aliás, essa é uma diferença importante entre essas últimas duas revoluções e as revoluções anteriores. A Revolução Industrial, aquela que Marx estuda, do século XVIII, ela necessitou de milhares de operários. Essas novas revoluções produtivas, elas não necessitam de tantos operários. Então, o que a gente observa que está acontecendo no capitalismo mundial? Que parte do dinheiro da produção, que antes era revertida em salários, em aberturas de novas fábricas, está indo para o mercado financeiro. Essas grandes corporações transnacionais, elas aplicam o seu dinheiro no mercado financeiro. Então, há uma subtração de recursos que anteriormente iam para a sociedade e agora vão para o mercado financeiro. O mercado financeiro, por sua vez, se autonomizou da esfera produtiva, não é mesmo? E passou a interferir na política, dado a sua força. E aí a política acabou, não é? Também sendo mais uma força aliada ao capital. Então, associada a essa mudança de caráter, né, da evolução das forças produtivas, você tem também uma mudança de ordem política. E a gente assiste o que hoje? Em todos os estados nacionais, quem de fato determina as políticas é fundamentalmente o capital financeiro. Como é que isso se manifesta na sociedade do trabalho? Através de uma nova normatização, de uma nova regulação na relação capital-trabalho, onde o Estado se retira, não é isso? E flexibiliza toda a legislação trabalhista. Então, a gente tem uma perspectiva hoje bastante perversa para a sociedade do trabalho, porque você tem, por um lado, o esfacelamento da sociedade do trabalho assalariada. Nós cada vez temos menos gente assalariadas, né, particularmente na indústria, e, por outro lado, você tem uma ofensiva de desestruturação, né, de todo o arcabouço jurídico que dava sustentação à chamada rede de proteção social através dos direitos do trabalho. Então, é um pouco esse tema que tem me interessado, né, de a gente perceber que a gente está vivendo essa mudança profunda e que a sociedade do trabalho, tal qual nós conhecíamos, ela está sendo totalmente alterada. E aqui eu acho que é exigido a nós, teóricos, né, estudiosos da sociedade do trabalho, pensar alternativas, porque imaginar que nós vamos voltar à sociedade operária, fordista, à sociedade da fábrica, isso não retornará mais. Doravante, cada vez mais o trabalho será caracterizado pelo que se denomina hoje de uberização do trabalho. O que é a uberização? É exatamente a ausência total da regulação do trabalho, não é? É um pouco essa perspectiva, não é, do que eu tenho discutido mais ultimamente. Mas a gente pode aprofundar alguns temas específicos aqui nisso. Que aula maravilhosa, né? Que a gente está tá vendo exatamente essa transformação, né, do que é o trabalho. Nós, na década de 80, 90, víamos toda uma ascensão da organização sindical, também contra a crise do desemprego, né, naquele momento, e a entrada realmente das novas tecnologias, das máquinas de comando numérico computadorizado. Então, parece que isso realmente já está obsoleto. Né, nos jornais do ano 2000, que foi a virada do século, o que os cientistas políticos e da sociologia do trabalho, como José Pastore e outros mais, falavam exatamente dessa obsolescência desse trabalhador, dele se sentir que o que ele sabia até então não era mais necessário para continuar essa máquina mais ampla e essa engenharia, né? Então, esses trabalhadores, que era a pergunta seguinte, né? Como é que onde eles foram parar nesse processo de uberização? Quem são esses trabalhadores, né? Perfeito. Então, tem alguns autores, né, e eu lembro aqui particularmente agora do Robert Castell, mas também o Manuel Castells também vai um pouco nessa linha. O Richard Sennett é outro autor que tem discutido isso. Nós hoje temos três categorias de trabalhadores, digamos assim, né? Uma primeira categoria extremamente pequena, eu estou falando isso do ponto de vista mundial, não é? Uma categoria pequena, que é essa categoria que está nesse nicho, não é, de trabalho do conhecimento, não é isso? E aqui é uma outra questão importante, fazer um parênteses aqui,
se a gente for estudar a Revolução Industrial, né, anterior, do século XX, a gente percebe que não era exigido aos trabalhadores o chamado conhecimento. E hoje o conhecimento se tornou, não é, uma matéria-prima da maior importância. Hoje, quem realmente tem salários altos, não é, está incorporado, não é, a essa nova dinâmica internacional, dessas redes de produção internacional, são os trabalhadores que detêm o conhecimento. Então, aqui é uma mudança importante também, né, porque a sociedade fordista, a gente sabe, né, a gente conhece, não se exigia conhecimento, se exigia apenas os operários, a sua força, a sua energia física, não é? Era aquela ideia de Ford que dizia que ele queria apenas os braços e as pernas dos trabalhadores, né? A sua inteligência você deixa lá fora, ela era prescindida no processo produtivo. Hoje, o conhecimento é cada vez mais importante. Por quê? Porque se a produtividade anteriormente, não é, como Marx estudava, era dado pela chamada mais-valia relativa e absoluta, que era o que? A intensificação da jornada de trabalho associada a novas tecnologias, ou seja, a produtividade ela era o resultado da performance individual e coletiva dos trabalhadores, né? A intensificação do trabalho. Hoje, a mais-valia, o mais-valor, ele não é mais dado pela intensificação da jornada de trabalho, pelo chamado roubo, né, do tempo do trabalhador, ele é dado pelo conhecimento. Uma ideia que você dá, que pode revolucionar, não é isso? O processo produtivo, ela rende uma produtividade, um ganho ao capitalista exponencial. Então, aqui está uma coisa importante. Hoje exige-se um trabalhador, estou falando desse nicho, né, desse capitalismo informacional, transnacionalizado, essas grandes corporações, né, tanto na área da indústria como na área de serviço. Ela emprega muita pouca gente, né, mas emprega trabalhadores que detêm o conhecimento, não é isso? Então, esses são os trabalhadores, é uma primeira parcela de trabalhadores. Aí nós temos que são os que ganham mais, né, que são altamente qualificados porque detêm o conhecimento, não é isso? Aí você tem uma segunda parcela de trabalhadores muito numerosa, que são esses trabalhadores, digamos, que trabalham nessas áreas onde eles não é requisitado deles o conhecimento, mas é requisitado tarefas terroristas e fordistas, né? Eles são esses trabalhadores que trabalham na área de serviços, na área de indústrias, terceirizados, que ganham salários baixos, não é isso? E nós temos um terceiro grupo de trabalhadores, que são os trabalhadores que estão fora da sociedade do trabalho formal. São os informais, aqueles que se viram por conta própria, que ora tem trabalho, ora não tem trabalho. Então, você tem um pouco esse fracionamento. A classe operária, antigamente, ela era homogênea, não é isso? Os trabalhadores ganhavam salários similares, tinham o seu uniforme, tinham jornada de trabalho bem definida, final de semana ficava em casa. Essa homogeneidade, ela simplesmente se evaporou. Hoje você tem o quê? Poucos trabalhadores altamente qualificados que não se identificam como classe trabalhadora, uma gama enorme de trabalhadores terceirizados em serviços precários ganhando pouco, e os trabalhadores que estão fora. Então, houve uma quebra da homogeneidade. Por isso que a gente vê, nesse contexto, o enfraquecimento dos sindicatos, porque os sindicatos eles são resultantes, não é, de um período histórico que foi de ascensão desse movimento operário homogêneo, de uma classe operária que se identificava, que trabalhava junto, que construía relações de solidariedade, de amizade, muito fortes. Houve uma fragmentação muito grande, né, do conjunto da classe trabalhadora, e junto com essa fragmentação, os sindicatos perderam força, né, porque nós já vivemos outro momento histórico. E acrescente a isso, evidentemente, o ataque violento do capital sobre o trabalho, sobre as organizações operárias. Isso é um fenômeno mundial, não é isso? Então, nós estamos aqui diante de um desafio gigantesco, que não adianta nós ficarmos agora, né, com saudosismo,
de um período, né, dessa classe operária, da industrialização, do assalariamento, que esse período não retornará mais. Doravante, nós teremos sempre cada vez mais essa situação de fragmentação entre os trabalhadores e sempre cada vez mais a redução desse assalariamento. Né? Então, aqui, e também a necessidade de reinventar formas de organização, né? Mas só um instantinho, Jefferson, porque nós combinamos que a gente ia revezar nas questões, mas há 20 anos atrás, não é, a gente pesquisava exatamente como é o modo de vida desse trabalhador, como é que eu na Volkswagen, né, que, quando eu morava em São Paulo, então esse sentimento de pertencimento à família da Volkswagen, que a Volkswagen era uma cidade, né, a vida do trabalhador, ele pautava o cotidiano dele, da família, de acordo com os preceitos dessa fábrica, e no trabalho do professor, você fala de um feitiço que essas empresas têm sobre a subjetividade operária, que faz exatamente com que, parece que há um véu, como dizia o Darcy Ribeiro, né, que cobre esta realidade, como nós hoje vamos desvelar exatamente isso. E, de um ponto de vista mais amplo, mesmo considerando a fragmentação, a dispersão do movimento operário e o ataque do capital sobre o trabalho, como que hoje nós podemos valorizar essa dimensão, sabe, da subjetividade, desse encantamento ou desse feitiço, né, que o professor fala há 20 anos atrás, né, e ampliando mais, como que hoje a nossa população parece que comprou, vestiu um discurso da violência, do conservadorismo, da xenofobia, entende? Né? Dessas ondas com posturas fascistas e autoritárias, e sem compreensão até do que foi um período de ditadura militar no Brasil. Então, não é saudosismo, mas como é que nós podemos pautar essa discussão que o senhor falou de enfeitiçamento, né, desses trabalhadores, sejam jovens ou velhos, né? Aliás, jovens ou idosos nesse momento. Então, junto com essas mudanças, não é, produtivas, junto com a evolução das forças produtivas, veio junto com isso aquilo que nós chamamos de ascenso do chamado neoliberalismo, não é isso? O neoliberalismo nada mais é do que esse é um novo tipo de liberalismo, né? Que é a referência ao liberalismo do século XVII, do século XVIII, né? Daquele preconizado por Adam Smith e David Ricardo. E o que é o liberalismo para a gente entender o neoliberalismo? Fundamentalmente, né, Adam Smith dizia que ele viveu no século XVIII, né, a época que a igreja tinha muita hegemonia, e como a gente sabe, a igreja criticava muito a avareza, criticava a cobiça, criticava a usura, né? E o Adam Smith tem um livro importante, que é a Teoria dos Sentimentos Morais, que ele vai dizer que a avareza, a cobiça, você querer ganhar mais, não é um pecado, mas é um valor, não é isso? Ele vai dizer que a inveja, tudo isso não são coisas negativas, são coisas positivas. E ele vai aplicar um pouco essa reflexão dele à economia, que a ideia é muito simples, né? Estou simplificando aqui, que na medida em que você procura o seu interesse particular, né, o seu objetivo individual, você beneficia os outros indiretamente. Essa é a ideia do mercado, né, do funcionamento, que o mercado se autorregula, na medida em que cada um procura o seu interesse, eu beneficio indiretamente o interesse do outro, né? Ele dá aquele exemplo clássico, né, do sujeito que acorda de manhã cedo, às 4 da manhã, né? O Adam Smith era escocês, vivia num lugar frio, né? Ele perguntava o seguinte: o que faz um sujeito levantar às 4 da manhã, passar muito frio, para botar lenha no forno, para criar a brasa, para amassar o pão, para que às 7 horas você, Thelma, vá comprar aquele pão fresquinho e aromático? O que faz com que ele o mova a levantar cedo da cama e trabalhar duro? É o prazer em te oferecer o pão fresco ou é o resultado do ganho que ele vai ter com a venda desse pão, não é? Então ele vai dizer, óbvio que o que motiva as pessoas, né, a dar duro,
a buscar os seus interesses, são os seus rendimentos próprios. Fundamentalmente, a ideia do liberalismo é essa, né? Do ponto de vista econômico, porque o liberalismo também tem uma concepção política interessante, né? Mas, fundamentalmente, a ideia do liberalismo é de que, na medida que cada um procura o seu interesse, você move a engrenagem da economia. Então, o neoliberalismo é uma retomada dessas ideias liberais, que aqui em toda a América Latina, aliás, em todo o mundo, ficou conhecido como chamado Consenso de Washington. No final dos anos 70, um grupo de economistas se reúne em Washington e sugere uma série de medidas para a retomada do crescimento da economia. Fundamentalmente, quais são essas medidas? Retirada do Estado da economia, privatizações, reformas de caráter fiscal, né, e a abertura comercial indiscriminada. Então, é nisso que o Brasil entrou também nos anos 80, no neoliberalismo. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, junto com o neoliberalismo, não vem apenas medidas econômicas, vem valores. Esse é o grande drama hoje, não é? De quem, nos anos das décadas anteriores, trabalhava com a ideia da solidariedade, do coletivo. O sindicato expressa o quê? É uma organização coletiva, uma organização solidária, uma organização de cooperação. Ora, hoje, o que é hegemônico na sociedade não são os valores, não é, socialistas. O que é hegemônico são os valores liberais. Essa ideia do empreendedorismo, não é isso? Essa ideia do empreendedorismo, ela está muito forte e ela tomou conta, e ela está na mente de todos os trabalhadores. Essa ideia de cada um, né, ser o seu próprio patrão. Então, o que eu acho é que não há apenas uma mudança de ordem, digamos assim, produtiva, há uma mudança de ordem também cultural. Como dizia o Milton Santos, não é? A competitividade é uma categoria, uma categoria econômica, mas ela se transformou também em uma categoria cultural. Ela escorreu, né, da sociedade econômica para a sociedade e então, essa ideia da competitividade, do individualismo, da produtividade, do empreendedorismo, são valores que estão presentes com muita força na sociedade. São valores hegemônicos que estão presentes no trabalho, estão presentes na vida das outras instituições, estão presentes na política, né? Por isso que você observa o quê? Um ascenso do conservadorismo. E o conservadorismo é exatamente isso, a quebra desses valores mais coletivos. Então, na sociedade do trabalho, você tem isso também. As pessoas compram muito facilmente esse discurso, não é, de que agora nós não somos mais trabalhadores, agora nós somos colaboradores, não é isso? Então, há toda uma mistificação em torno dessas novas palavras que tentam vender aos trabalhadores essa ideia, né, de que eles agora não são mais apenas operários, mas que na medida em que a empresa cresce, eles podem crescer. Mas veja, isso tem o seu limite, não é? Essa ideia de que nós somos uma família, nem todo o trabalhador, aqui a gente precisa também pensar o seguinte, muitos trabalhadores aceitam muitas vezes esse discurso, se submetem, não é, digamos assim, a essa farsa toda, porque eles precisam daquele emprego, precisam daquele salário, né? Mas essa ideia de que somos todos colaboradores, isso é uma tremenda de uma mistificação, né? De que somos uma família, isso é um novo blá 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 desse capital liberal, né? Que carrega consigo essa nova cultura. Mas é isso, nós além de termos que enfrentar essa desestruturação da sociedade salarial, também temos que fazer um enfrentamento ideológico desse debate cultural, não é, que está presente na sociedade. A chamada uberização do trabalho parte desse princípio muito forte do empreendedorismo. Agora, todos nós somos empreendedores, não é isso? Bom, a próxima pergunta ela faz uma retomada dessa ideia final da sua resposta e também de uma resposta anterior que o senhor deu, falando sobre essa necessidade, né, de refletirmos sobre esse novo momento do mundo do trabalho, que seria basicamente qual a importância, né, de se pesquisar essa temática hoje para tentar fazer um impacto, né, causar um impacto na sociedade, né, como como estimular esses novos pesquisadores a verem a importância de trabalhar nessa área, né, trabalharem com esse objeto de pesquisa. Perfeito. E como isso impacta positivamente na produção do conhecimento científico, claro, né? Também.
Uhum. Então, aqui, para responder essa questão, eu vou retomar um pouco aqui, talvez sendo um pouco pretensioso, né? É, pensando nos novos pesquisadores, né? Retomar um pouco aqui a ideia de metodologia de Marx, não é? Que eu acho que Marx, ele foi um intelectual, um pesquisador, que viveu um determinado momento histórico, mas que exatamente em função de uma metodologia que ele desenvolveu nos seus estudos, ele pode ser muito útil a todos nós pesquisadores hoje. Aqueles que já estão, né, nas pesquisas e aqueles que estão chegando. Veja, Marx, ele tinha um método de pesquisa que tinha duas dinâmicas. A primeira dinâmica era a dinâmica do estudo, da pesquisa, da investigação, não é isso? E esse estudo, essa pesquisa, essa investigação, ela tinha duas características. A primeira era realmente de estudar, né? Marx foi um sujeito que, antes de escrever o Capital, né, ele se encerrou, se enfurnou por 10 anos, praticamente, no Museu Britânico, em Londres, que à época tinha a melhor e mais vasta biblioteca. Estudou profundamente história, estudou economia, estudou literatura, estudou, além do conhecimento que ele já tinha, né, acumulado. Quer dizer, Marx, ele era um incansável estudioso. Né? Essa era uma das pernas do método de pesquisa dele, o estudo, a investigação exaustiva do objeto de estudo. Para Marx, ele foi realmente ousado. O objeto de estudo dele era o modo de produção capitalista. Né? Marx colocou esse modo de produção capitalista sobre uma mesa e eviscerou, né, como se fosse um cadáver, foi profundo. Agora, essa investigação tinha, então, primeiro essa característica, o estudo. Ele estudou toda a economia clássica, né? David Ricardo, Adam Smith, todos os economistas. Era um leitor insaciável, ele aprendeu inglês exatamente para poder ler essa literatura desses economistas clássicos, como aprendeu outras línguas exatamente para estudar. Então, para quem está chegando para a academia, essa é uma dica imprescindível, estudar. Não há alternativa. O conhecimento, ele é resultado do estudo, da leitura, de você ir atrás de quem já acumulou conhecimento. A gente não inventa a roda, não é mesmo? O conhecimento já está, de certa forma, dado. Então, a necessidade de você estudar, de você pesquisar, de você investigar. O Marx estudou os modos de produção tribais, os modos de produção asiáticos, os modos de produção escravocratas da Grécia, da Roma, fez todo um estudo da transição da sociedade feudal para a sociedade industrial, estudou as corporações de ofício, as manufaturas, a grande indústria, estudou aqueles pesquisadores que escreviam sobre as novas tecnologias. Agora, além disso, não é? E aqui vem a outra característica do método de pesquisa de Marx, ele não só estudava, como ele acompanhava a praxis, as mudanças que estavam acontecendo na sociedade. Então, ele também tinha contato com as associações operárias da época, na Inglaterra, na Alemanha, na França. Essa dinâmica, que eu diria que é um método que Marx sugere, né, que é extremamente interessante e continua sendo extremamente atual. Você associar essas duas dinâmicas, o estudo, a investigação, a pesquisa, com a praxis. Né? Por isso que, geralmente, quando a gente fala em método de pesquisa, a gente fala no sujeito pesquisador e no objeto da pesquisa. Né? E só depois de você analisar profundamente tudo isso é que vem a descrição. Né? Então, Marx, ele comenta isso, né? Que se a gente olhar a produção literária dele, ele tem, assim, uma enormidade de rascunhos de manuscritos, né? Antes de escrever o Capital, ele escreveu 3 vezes mais do que o que está no Capital, que era um rascunho, eram anotações dele, que depois ele verteu. Então, você estude, você pesquise, você investigue e depois você descreva, né? Porque não pode você já querer descrever sobre um objeto de pesquisa sem conhecê-lo, sem acompanhá-lo e sem estudar. Né? Então, eu diria que esse método é bastante interessante, não é? De você associar a investigação com a praxis, né?
E nesse processo, né, quais as principais dificuldades, né, que a sua experiência pode citar e até para a gente compreender mesmo, né, o caminho difícil e instigante que é da pesquisa. E é uma pesquisa transformadora, que não é só teórica, né, que vai o tempo inteiro incentivando e estimulando para que seja algo mais, como diz o próprio Marx, né, de transformação também. Transformação pessoal e transformação coletiva, nesse sentido. Perfeito. Então, quando você estuda um objeto de pesquisa mais específico, eu diria que não é tão complicado assim, né? Você define, vou estudar, por exemplo, determinada categoria, ou vou estudar determinado acontecimento, não é isso? Quando você cerca bem o seu objeto de pesquisa, e define um pouco quais são as possíveis hipóteses, isso te dá um caminho mais fácil. Agora, nessa discussão que nós estamos falando aqui, que é uma discussão mais ampla, né, que é discutir essas grandes transições, essas grandes metanarrativas do capitalismo, aqui isso é muito mais difícil e muito mais complicado. Não é? Porque hoje, e aqui vai uma crítica a nós das ciências humanas, não é? E particularmente, eu estou pensando aqui na sociologia do trabalho, mas nós podemos pensar nas ciências humanas, na história, na filosofia, enfim, na geografia, nas nossas disciplinas todas, na antropologia. Eu acho que houve, sim, nos últimos períodos, uma segmentação muito grande de estudos, não é isso? Então, nós estamos hoje carentes de autores, né, que realmente tenham essa ousadia de pensar mais o macro. Por exemplo, na sociologia do trabalho, né, que é a minha área que eu conheço um pouco mais, há muito estudo de economia do trabalho, não é isso? O que significa isso? Há muitos estudos que dizem respeito, que estão estudando essas coisas hoje da mudança da legislação do trabalho, da flexibilização, da terceirização, da desregulamentação, mas isso é muito conjuntural, e é importante, nós precisamos, eu, inclusive, participo de uma rede, a Remir, né, que estuda essas coisas que estão acontecendo no Brasil e em todo o mundo, não é isso? Esse ataque violento do capital sobre a legislação do trabalho. Mas isso é uma coisa muito conjuntural, que estou falando que faltam estudos mais estruturais. Então, a sociologia do trabalho, por exemplo, ela é uma sociologia hoje, eu diria assim, um pouco é uma sociologia deprimida, né? A gente não consegue hoje ter ousadia em pensar de forma mais ampla. Então, tudo é subsunção, subordinação, exploração, assujeitamento, subordinação. Então, a gente vai num evento da sociologia do trabalho e sai de lá, assim, desanimado, né? Porque é verdade, porque os estudos que lá são apresentados, as pesquisas que lá são discutidas, porque o mundo é assim hoje, né? O mundo está assim hoje. Realmente, nós estamos na defensiva. Mas eu acho que o que nós precisamos é pensar, não é? Bom, porque isso foi também uma contribuição de Marx. Marx estudou o capitalismo para pensar as possibilidades de emancipação ao capitalismo, não é isso? Eu vejo hoje que há pouca produção teórica na perspectiva de pensar a emancipação. A gente está muito subordinado à dinâmica e ao debate ideológico dado pelo próprio capitalismo. Então, essa é uma outra coisa importante. Todo pesquisador não pode se conformar, não é, com apenas o que o seu objeto diz. Ele tem que ser realmente fiel ao que o objeto diz, mas o objeto de pesquisa dele, né, deve suscitar a ele, não é isso? Interrogações que eu faço pensar para além disso, né? E fundamentalmente eu diria que esse é o papel de um acadêmico, né? É aquele que ele vai não apenas ficar sobre o objeto, mas ele vai tentar, a partir do objeto, pensar para além dele. Então, eu acho que hoje falta um pouco essa discussão. A gente está muito preso a um o cerceamento economicista dos objetos de pesquisa. Acho que está faltando mais, de fato, teoria, né, nesse sentido de pensar, de não ter ousadia de pensar e sugerir. Então, particularmente para a sociologia do trabalho, o que me desencanta um pouco
é a percepção que a gente não tem conseguido discutir mais o que seriam processos emancipatórios. A gente está muito preso à dinâmica dada pelo capitalismo, e os estudos estão muito circunscritos a isso, em ver apenas os efeitos dessa onda devastadora do capital sobre o trabalho, e não estamos conseguindo produzir novas ideias. Embora, talvez, a ausência de novas ideias também estejam linkadas à ausência de lutas operárias, né, das novas lutas sociais. Porque é verdade também, toda vez que a gente tem uma onda de lutas sociais, né, como foi recentemente a Primavera Árabe, a gente também tem uma fertilidade maior, né, de pensar. Talvez esteja nos faltando isso também, né? O movimento antiglobalização nos anos 90 foi muito interessante nessa perspectiva, possibilitar a criação do Fórum Social Mundial, né, de coisas novas. Talvez um pouco também a ausência da ousadia na teoria hoje esteja associada à ausência também de movimentos sociais, né? Esses são os mares em que nós estamos navegando, em tempos difíceis, né? Professor, né, nesses tempos difíceis, né, já é uma dificuldade você pensar sobre a realidade atual e imagina ter esse trato com as fontes e trabalhar de forma acadêmica, forma objetiva, né? Ainda mais na nossa área, que mexe tanto com a nossa vida. Como você analisa essa relação do pesquisador com as fontes, especificamente nessa área, que é uma área que envolve tanto a nossa subjetividade, mas também a nossa vivência, né? E como tratar essas fontes de forma científica, sem correr o risco de lançar mão de opiniões, meras opiniões, como a gente vê muito hoje, né? E também de obter essas fontes, né? Porque é a vida das pessoas, né? Então você tem que, na verdade, tem que ter um trato diferenciado, né? Perfeito. Esse é um velho debate, né? Nas ciências sociais, em todas as ciências humanas, né? Da relação do objeto e pesquisa, dos cuidados que se deve ter, aliás, da relação pesquisa-objeto, do sujeito pesquisador com objeto de pesquisa. Esse é um debate já antigo, né, na nossa literatura, de como você, de fato, ter uma relação de fidelidade, né, com o que efetivamente o objeto diz e não com o que você pensa ou gostaria que o objeto te dissesse, né? Esse é um cuidado que realmente todo pesquisador deve ter, não é? Que já tem bastante fundamentação sobre isso. É um debate que, nas ciências sociais, particularmente, a gente estuda muito isso, né? O seu método de abordagem marxista, durkheimiano, né? Weberiano, como que cada um empregou sua metodologia, mas em todos eles há um pouco um denominador comum, não é? Que você tem que ser fiel ao que efetivamente o objeto de pesquisa está lhe dizendo, não é isso? Sobre risco de você, não é, ser ineficaz nos seus resultados se você quer antecipar o que o objeto, né? Então, isso é uma coisa importante para todo pesquisador, não é? Agora, por outro lado, né, não existe também a pesquisa sem o envolvimento do sujeito, né? O sujeito, o envolvimento da subjetividade nossa, né? Nós somos seres sociais que temos as nossas opiniões, as nossas concepções de mundo, então, isso também vai permear você no processo de pesquisa. E não há problema em que porque muitas vezes são as suas inquietações que direcionam, não é, aquilo que lhe interessa no objeto de pesquisa. A questão aqui é um pouco o cuidado de, né, você não abdicar das suas posições, da sua subjetividade no processo de pesquisa, mas como você não fazer com que isso, não invalide o que o objeto de fato está lhe falando. Então, esse cuidado sempre tem que ter. Como também você disse muito bem aí, nós temos que ter também um cuidado na relação com o objeto de pesquisa, principalmente no caso nosso, né, das ciências sociais, quando envolvem as pessoas, não é isso? Então, tomar um certo cuidado para não haver instrumentalização nesse processo, né, das pessoas. Como respeitar, né, de fato, esses atores sociais e como também dar um retorno da pesquisa a esses atores sociais, são todos processos importantes, né?
que a gente deve ter quando estuda alguma coisa. E, de fato, dependendo da sua pesquisa, as fontes de pesquisa são mais difíceis, né? Mas aí também depende de que tipo de pesquisa você vai fazer, né? Se é uma pesquisa etnográfica, se é uma pesquisa de outro tipo, né? Aí, do objeto, as fontes muitas vezes estão associadas às dificuldades ou facilidades ao que você está pesquisando, correto? Então, na verdade, são 15 horas, né? A gente já faz 1 hora que a gente está aqui tendo aulas excelentes aqui do professor César. Não sei se teria alguma questão, Jefferson, senão a gente poderia ver qual a mensagem, né, para os novos pesquisadores que o professor César poderia falar, tendo em vista também a experiência em sala de aula aqui no Nordeste, né? Porque a maior parte da vivência do professor César foi no centro-sul do país, né? Então, como é que são esses 10 anos, sei lá, aqui de Nordeste, e aqui nosso vizinho, né, em Natal. Então, como é que é, como é que você vê? Qual a mensagem que você diria para essa juventude aí? Olha, eu não gosto muito da mensagem, né? Sempre passa uma concepção de certa assertividade, como se você tivesse algo assim muito importante a dizer e que as pessoas devem ter ouvir, né? Mas eu acho o seguinte, para os jovens que estão chegando na academia, né? Uma coisa muito importante é a curiosidade intelectual, não é isso? Você ter interesse em aprender, em conhecer. Eu, particularmente, a minha experiência de docente, que é pouca, né? Não é mais do que 10 anos a minha experiência de docente, porque eu entrei tardiamente no ensino na universidade, ela realmente muito gratificante, porque eu vejo alunos, falando agora do meu curso, né, das ciências sociais, são meninos que entram muito jovens, com 17, 18, 19 anos, e depois de 4 anos saem totalmente transformados. Né? Quer dizer, realmente, o ensino é uma coisa fantástica, a educação, não é? A potência que a educação tem, né? Particularmente nós de humanas, né? Por isso que a humanas ela é tão atacada e tão vilipendiada pelas forças do capital, não é isso? A gente está sofrendo um ataque sem precedente às ciências humanas, né? Estão querendo nos retirar o nosso lugar no ensino, né? Dizendo que a única coisa que é importante é o ensino técnico, né? Por que? Ora, porque as ciências humanas, exatamente, ela trabalha com uma coisa que é a teoria crítica social, né? Então, essa é das coisas mais importantes aos alunos das nossas áreas de humanas, que, de fato, eles têm essa curiosidade intelectual de estudar, de aprender, porque, na medida, e a gente percebe isso, esses alunos que se dedicam aos estudos, à aprendizagem, eles se transformam em agentes sociais também de transformação social. É porque eles saem tendo mais clareza, né, de como funciona a sociedade, das ideologias, né, que ocultam, né, as coisas que têm que ser reveladas. Então, é muito gratificante você que é aluno, né, perceber, você que é professor, perceber que esses alunos fazem esse crescimento. E para o aluno também é interessante, né? Muita gente diz assim, mas as ciências humanas hoje não tem emprego, não tem mercado de trabalho. Mas tá bom, nós temos também o nosso mercado de trabalho, mas fundamentalmente nós temos uma contribuição importante a dar, que é manter essa massa crítica, não é? Diante de uma sociedade que está totalmente subordinada, né, ao capital. Então, acho que essa é a nossa contribuição hoje, e eu sempre tenho essa expectativa que os nossos alunos, né, e isso tem sido recompensado, também possam, não é, participar desse processo fantástico, que é exatamente essa percepção, se descobrirem como sujeitos sociais, né? Muito bem, né, Jefferson? Então, a gente agradece muitíssimo, né, o professor César, essa 1 hora dedicada, roubamos o tempo, né, ele está Não, afastado não da tem. universidade para o pós-doutorado. Eu que agradeço a oportunidade, né, e parabenizo por esse excelente trabalho e fico à disposição de vocês. Obrigado, viu, Thelma, pelo convite. A Thelma é uma grande amiga e companheira de décadas já. Né, É professora? verdade. Grande Pois, professora. querido, então nós vamos enviar para você uma carta de sessão e também depois a transcrição para você, né, verificar e autorizar o uso para o nosso livro, né? Perfeito. Agradeço muito. Muitíssimo obrigada. Um grande abraço e um beijo a vocês todos.
Foi um Beijo, prazer. querido. Tchau, tchau, Agora eu vou Jefferson. aprender aqui como é que sai desse trem. É fácil, Vamos né? desgravar, vamos... Pronto. Conseguiu? Vou salvar no meu drive, ok. Peraí, Pronto, o professor já saiu. peraí que eu estou procurando aquele mais opções. E aí, Fanuel, pode falar. Peraí. Interromper a gravação, né? Exatamente. Interrompeu? Pronto. Para interromper a gravação, ok.